Olá, bom dia. Vamos nós para o nosso café da manhã. Enquanto o meu café está sendo preparado, nós estamos aqui fazendo o nosso café. Como é que vocês estão? Como é que começaram a semana? Eu estou aqui com alergia, rinite, sinusite, sei lá, alguma it dessa, mas vida que segue. Ontem nós focamos muito, né, a espiritualidade, né, focamos muito no evangelho de ontem sobre a questão da cura, sobre a questão de abençoar, né, de você abençoar e você ser abençoado. E ao longo do nosso dia, né, ao longo do nosso relacionamento com as pessoas, nós estamos curando elas, nós estamos sendo curados, na maioria das vezes, né, quando é um relacionamento sadio, né, quando é um relacionamento sadio, nós estamos fazendo essa troca, essa cura mútua. Bom dia para Margarida, bom dia para Mila. Então, lembre-se sempre disso. E eu até comentei ontem, durante o Evangelho, sobre a questão, né, daqueles beijos que as mães, né, e os pais, mas geralmente são mais as mães, não é? Dão nos filhos quando eles estão machucados, né? Ou sopra ali. E numa das leituras que nós já fizemos, né, num dos estudos que nós já fizemos com o André Luiz, André narra uma cena que ele viu onde exatamente a pessoa deu um beijo na cabeça da outra e ele viu a energia passando da boca para a pessoa e o efeito daquilo na pessoa que recebeu o beijo. Então, parece brincadeira, né? Parece uma brincadeirinha ali de pai e mãe, né? De mãe e filho, falando que vai ser curado. Deixa eu dar um beijinho para melhorar. De fato, da onde será que a gente tira isso? Será que a gente fala na inocência mesmo? Ou nós estamos falando isso porque inconscientemente, espiritualmente, independente da religião, você sabe que o beijo ali de carinho, o beijo de amor que você dá ali numa pessoa é um beijo que vai transmitir uma energia para ela, vai recarregar a pessoa, vai curar, vai acelerar a cura daquela pessoa. Isso é muito, muito legal, não é? De que tantas coisas nós podemos fazer ao longo do nosso dia e que nós estamos abençoando o nosso dia, estamos abençoando o dia das outras pessoas. E o Allan Kardec, ontem, porque nós falamos sobre um capítulo do livro dos médiuns, que fala sobre médiuns de cura, fala exatamente sobre esse ponto, de que todos nós, né, geralmente as pessoas têm o dom da cura, só que nem sempre sabe. Já falei conversei com vocês em outro momento, de imagina só quantos médicos, quantas enfermeiras têm o dom da cura e não sabe, porque às vezes são evangélicos, são outras religiões, não acreditam, mas ainda assim eles ali concentrados na cura, no tratamento da pessoa, eles estão ali transmitindo essa energia e nem sabem. Já imaginou a quantidade de médicos espalhados pelo mundo e enfermeiras que têm esse dom da cura e não sabem? E fora outras pessoas, não é? Tem pessoas que dizem simplesmente de que se sentem bem, de que foram curadas pelo simples fato de estar ali próximo, né? Temos muitos casos assim e a própria igreja tem esses casos, né, bem registrados, que é quando eles usam para canalizar, né, as pessoas em santos católicos. Então, quando a gente está convivendo com pessoas, a gente sabe que o quanto o nosso carinho é importante na cura
quanto o nosso carinho é importante para que a pessoa se refaça, seja de um problema de relacionamento que ela terminou com outra pessoa, seja um amigo que perdeu o pai, a mãe, o próprio filho. Todo carinho é uma cura, é uma bênção. E ontem nós falamos sobre isso, porque o Emmanuel colocou como título Abençoa também, quando ele comentou sobre essa parte de médium de cura. E ele fala que nós podemos, não é, abençoar várias partes do nosso corpo, como o coração, o cérebro, os olhos, os ouvidos, a língua, o estômago, as mãos, os pés. E é sempre bom lembrar que essas coisas nunca estão isoladas, né? Estão sempre interligadas. Quando você faz uma oração, você está não só abençoando outra pessoa, geralmente quando você faz a oração para uma outra pessoa, você está abençoando a sua língua, quando você está ali falando aquela oração, né? Verbalizando aquela oração, você está abençoando a sua língua, né? A sua boca, você está abençoando o seu cérebro, porque passa tudo por lá, não é verdade? Então você ilumina o teu cérebro e vai para o teu coração, porque o seu coração se sente bem, se sente leve, porque está saindo de dentro dele essa bênção, essa oração que você está fazendo por outra pessoa. Bom dia, Janeide, bom dia, Graciane, bom dia, Cíntia. Vocês já testemunharam, vocês poderiam até mesmo dizer, né, vocês que são mães, que estão por aqui, algum momento que você acredita que talvez uma atitude sua pode ter ajudado na cura dos seus filhos ou na cura do teu parceiro? Quem sabe esses beijinhos no machucado, né? Um beijinho na cabeça quando a filha ou o filho está com dor de cabeça. Vocês já fizeram isso e vocês perceberam que houve uma melhora? Ou simples fato do filho estar ali com você, juntinho, fez com que ele melhorasse? Claro, além dos remédios que ele estava tomando, mas você percebeu que ajudou ele bastante nesse sentido. Lindo dia, Janeide. Lindo dia para todos nós, né? Espero que seja um lindo dia para todos nós. Pelo menos aqui está um sol enorme, está um calor, né, de matar. Então, olha, Janeide falou que já fez várias vezes. Muito bom, Janeide. Muito bom. Eu sempre lembro, né, desses momentos assim, desses gestos de carinho, de amor, que a gente não acredita, né? Não tem a noção do quanto pode abençoar a vida dos nossos filhos, abençoar a vida das pessoas que nós amamos. Por isso que todo relacionamento é uma troca muito intensa de energia, né? As pessoas que talvez não acreditem nisso não têm a noção do quanto isso faz bem, né? Do quanto isso faz bem. E tudo isso, né, quando você abençoa, né, quando você fala sobre abençoar, sobre curar os outros, tem tudo a ver com o nosso exórdio de ontem, que fala sobre para a gente servir ao bem. E quando você está servindo alguém, quando você está ajudando alguém, você está abençoando a pessoa. Afinal, quando você está servindo uma quentinha para alguém na rua, não pense que é só uma quentinha, não é só aquela comida ali embalada. Tem muitas coisas a mais ali, principalmente se você faz uma oração antes, né? Você bota seus bons pensamentos ali para que possa, né, ser não só um alimento físico, mas também alimentar a pessoa espiritualmente. Janeide falou que outro dia fez com o neto dela e ele se acalmou. Olha aí, que bom. Graciane também, vários e vários momentos, não é, Graciane? E é bom passar isso, né, para os filhos, para os netos, para que eles entendam, para que eles mantenham essa corrente de amor, essa corrente de carinho, onde eles sabem que o amor, né, o beijo ali, o cuidado,
ajuda a curar. E quando a gente fala de passe, o passe em si não é só a questão de você colocar as mãos sobre a pessoa, é você fazer um carinho nela. Quando seu filho está ali deitado no teu colo e você está ali fazendo cafuné na cabeça dele, você está ali alisando a cabeça, é como se fosse um passe, porque você está ali com todas as suas boas intenções, com todo o seu amor, acolhendo o seu filho, sua filha, e ele está ali se sentindo protegido, se sentindo amparado, e você está ali passando a mão logo aonde? Logo na coroa dele, né? no chakra coronário. Por isso que nós não devemos, né, permitir que qualquer pessoa passe a mão na nossa cabeça. A gente não sabe qual a intenção. E da mesma forma que pode curar, pode adoecer você também, afinal, é onde está a sua conexão com o divino, né? Sua conexão direta com o divino. Então, por isso que muitas mães não gostam que pessoas estranhas na rua fiquem alisando a cabeça dos filhos, porque tem um fundamento isso. Graciane comenta aqui, ontem minha filha mais nova estava com dor na perna e muito tristinha por questões de relacionamento na escola. Ouvindo o seu evangelho, fazendo massagem, orando, dando muitos beijos, tudo passou. Olha, muito bom, Graciane. Melhoras para tua filha, viu? Diga que eu mandei um abraço e que ela fique bem logo logo. Mas você já curou, tá tudo ótimo então. Margarida comenta que os filhos dela já são adultos e ela os abençoa várias vezes ao dia. Isso os ajuda muito. Ontem eu falei sobre isso, né, Margarida? No Evangelho, sobre quando as pessoas tinham o costume de pedir a bênção para o pai, para a avó, você estava sendo abençoado, literalmente. E o que estava sendo curado ali naquele momento? Talvez algo que estivesse angustiando a pessoa por dentro. Porque quando você pede a bênção, a pessoa, né, que Deus te abençoe, meu filho, né? E às vezes uma avó vai ali dar um beijinho, faz um carinho, acaba aliviando, às vezes, aquela angústia que a pessoa está dentro dela e às vezes nem sabe o porquê. E é por isso que a gente percebe que os netos gostam muito de passar horas e horas na casa da avó, do avô, porque se sentem bem, se sentem acolhidos. E nós, quando chegarmos nessa idade, nós teremos a tranquilidade, pelo menos assim eu espero, não é? Pelo menos assim eu espero que a gente tenha a tranquilidade, a sabedoria que eles têm. Por isso que eles têm um comportamento diferente de nós pais de primeira viagem, né? Nós pais jovens. Porque quando chega ali na fase mais madura, né? Quando dizem a terceira idade, eles sabem que muitas coisas poderiam ter sido feitas de forma diferente. E aí eles tentam fazer essa coisa de forma diferente com os netos, que é amparar, né, cuidar ali, cheio de amor, cheio de cuidado. E os pais costumam dizer que os avós estragam os netos, mas na verdade estão enchendo eles de memórias afetivas muito poderosas que auxiliam muito no crescimento, na vida adulta. E então, isso é muito importante, que talvez nem o pai nem a mãe dê tanto assim amor para os filhos, né? Esse carinho, como talvez os avós dão, não é? Então, é muito importante. Então, não tem essa coisa de estragar. Mas é claro que os avós têm que respeitar o tipo de educação que está sendo dada para os netos, né, para os filhos. Então, claro que eles podem ali ajudar, mas não pode, né, desregular a educação. A Mila está comentando aqui que os netos dela tomam bênção todos os dias antes de sair de trabalhar e quando chegam no trabalho. E, com toda certeza, isso faz muito bem a eles, Mila. Porque você está abençoando o dia de trabalho deles e
quando chega, quando toma uma bênção de novo, de certa forma está descarregando, né? Está descarregando todas aquelas mazelas, todas aquelas coisas ruins que nós vamos adquirindo durante o dia. Às vezes chega estressado e só o fato de você pedir a bênção, você já dá uma amenizada, não é? Você está ali chegando chateado do trabalho, está chegando triste, mas só o fato de você pedir a bênção, tomar a bênção, você já dá uma, né, já dá uma regulada na energia, porque você está pedindo algo bom, né, pedindo algo maravilhoso. A Margarida comenta, exatamente, são os aprendizados que fomos adquirindo durante nossa jornada de paz. Exatamente, né, Margarida? Por isso, nada melhor do que o tempo. Nada melhor do que o tempo para nos ensinar a colocar as coisas no seu devido lugar. Ensinar para a gente que nós poderíamos ter feito muitas coisas diferentes. Por isso que nós temos que ouvir muito os mais velhos, os mais sábios, quando eles sabem realmente viver uma vida com sabedoria, não é? E aí você aprende. Eu sei que tem casos e casos, né? Tem casos de pais, de avós que realmente prejudicam de alguma forma a vida dos seus netos, mas geralmente são quando pessoas muito egoístas, né? Ou geralmente são quando pessoas são muito egoístas, que querem saber só de si. Mas quando você encontra um avô, uma avó, uns pais que sabem ser solidários, isso muda todo o jogo. Eu desde criança que eu vejo meu pai e minha mãe sendo pessoas muito solidárias, né? Fazendo muita caridade. Então eu aprendi com isso, eu cresci vendo isso. Minha mãe sempre ajudando pessoas o tempo todo, dando comida, dando um monte de coisa. E não sei se acontece na cidade de vocês, né? Mas lá no Rio, na nossa casa no Rio, é uma casa normal. E principalmente subúrbio. Então, não sei hoje em dia, né? Mas antigamente, quando eu morava lá, meus pais moram lá ainda, as pessoas tinham muito costume de bater na porta para pedir alguma coisa. Às vezes a pessoa batia na porta simplesmente para pedir água. Batia na porta e falava, quem é? Falei, você pode me dar um pouco de água? A pessoa nunca bateu na tua porta na vida, nem conhece você. E vai lá, bate, pode me dar água? Tá, um instante. Aí vai e volta com a garrafa de água. Ou, você pode me ajudar com alguma comida, não sei o quê. E a gente vê, isso acontece muito. Não sei se acontece na cidade de vocês, onde vocês moram. A produção fazendo bagunça aqui. Então, mas hoje, né, quando as pessoas moram em apartamento, já é mais difícil, né, porque tem a porteira, né, a portaria, onde impede, né, esse tipo de coisa acontecer. Mas eu vivi muito com essas coisas. E isso influencia bastante, né? E minha avó também ajudava muitas pessoas. Não sei se eu contei para vocês já, minha avó era espírita e eu frequentei algumas vezes o centro espírita com ela. E quando ela estava próximo já de desencarnar, nos últimos anos, ia uma pessoa, né, um homem, lá do centro espírita que ela frequentava, ele ia lá para aplicar passe nela e ela sempre dava um dinheirinho para ele. E às vezes ele ia sem nem ela pedir, porque ele ia pensando no dinheiro, né? Infelizmente. E aí ela sempre, né, fazia algum agrado a ele e sempre quando ele estava precisando de dinheiro ele ia lá, aplicava um passe nela e ela dava um trocado para ele, né? Então são coisas que a gente vê acontecendo e que no início, na época, não fazia tanto sentido, né? Mas depois que a gente fica mais velho, vai vendo que são coisas erradas que a gente vê acontecendo. A Graciane comenta aqui. Os avós são fundamentais na formação dos netos e netas. Inclusive, a legislação brasileira prevê o direito de convívio dos avós, mesmo em caso de separação dos pais. Que bom. E é sempre bom quando os pais têm esse bom relacionamento, né, com
os seus pais, né, com os avós das crianças. Nem sempre isso é verdade. Como disse, há casos e casos, né? Tem pessoas que têm avós que realmente não fazem bem, assim como tem pais que não fazem bem aos filhos. A Graciane comentou que acontece muito lá em Belo Horizonte, mesmo sendo prédio, das pessoas estarem, né, pedindo coisas. Lá em Parauapeba, a cidade do interior daqui de Minas, que os pais dela moram, é comum. Então, mas hoje em dia as pessoas ficam com medo, né? Hoje a gente não abriria o portão lá na nossa casa no Rio de jeito nenhum. Até porque as coisas pioraram muito lá no bairro que meus pais moram. Por essa questão de tráfico de drogas, essas coisas assim. Né? As facções tomando conta. Então, eu sempre cresci com essa coisa de servir ao bem. Minha mãe, né, hoje ela não gosta de ouvir falar isso, né? De que a gente ia para terreiro, essas coisas assim, porque virou católica fervorosa. Ela sempre foi católica, né? Mas depois que uma parente nossa, que era mãe de santo, morreu, ela deixou de frequentar terreiro e realmente abandonou. Mas sempre foi servindo bem, sempre foi servindo bem. E tanto na igreja como no terreiro, no centro espírita. Então eu cresci nesses meios aí e sempre vivi com essas coisas de servir ao bem. Sempre foi falado isso para mim. Então acredito que isso foi uma das grandes contribuições para minha reencarnação nessa vida, de estar vivendo no meio desse, de que o tempo todo ouvindo e vendo, né, ouvindo e vendo principalmente esses exemplos. Talvez era isso que eu estava precisando muito nessa encarnação, de ser, né, mais solidário, de olhar mais para pessoas do que para mim mesmo. Então, isso para mim foi um dos grandes aprendizados dessa encarnação. Eu acredito que eu consegui captar alguma coisa aí dos meus pais nesse sentido. Então, o que Emmanuel, né, fala pra gente lá no Exórdio? Ele fala de que, olha, não te aflijas de fazer o serviço no bem, apenas estando sozinho. Porque as pessoas às vezes desanimam, né, de estar fazendo alguma coisa e não ter nenhum companheiro, nenhuma companheira ali para estar junto. E fala, olha, não te desanima, porque Jesus era sozinho. Né? Antes dele reunir os apóstolos, ele era sozinho, né? Era ele ali sozinho na jornada e seguiu assim durante muito tempo, não é? Até que ele realmente foi chamando, foi convocando os apóstolos. Mas nós precisamos ter essa energia de que, olha, eu sei que muitas pessoas gostam de estar ali convivendo com outras, mas entenda que a sua jornada é exclusivamente sua. Se você deixar de andar por conta de outras pessoas, o maior prejudicado é você. Se você deixar de fazer o bem por conta que você não tem ninguém aí para te ajudar, o maior prejudicado é você. Porque você poderia ter caminhado muitas coisas. E, como eu falei, há muita coisa para a gente fazer. Mesmo dentro de casa. Aqui pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, dá pra gente fazer muito bem. Olha quantas pessoas a gente alcança diariamente. Eu aqui, na sala da minha casa, olha quantas pessoas a gente alcança. E dá pra gente conversar, assim, com várias pessoas. Vocês ir montando grupos, pequenos grupos, e estudando algumas passagens bíblicas, alguns livros, né? Eu tenho pensamento da gente montar um grupo de estudo mais aprofundado, porque nos sábados, né, a gente faz a leitura e tem um comentário ali, e geralmente sou eu que trago as coisas, vocês vão comentando. Eu penso da gente realmente ter um grupo de estudo para a gente se reunir pelo menos, sei lá, uma vez a cada 15 dias, para que todo mundo traga
alguma informação sobre um determinado tema, para que a gente possa, todo mundo contribuir, mesmo que seja um grupinho pequeno, mas que a gente possa ter um estudo mais aprofundado, para que as próprias pessoas criem o costume de pesquisar. Isso seria bem legal para a gente, seria um bom momento para a gente se ouvir ainda mais, por mais que a gente se ouça, né, nos sábados, durante a nossa leitura. Mas acho que se a gente pegasse um tema e estudasse, seria bem legal. Então, vamos colocar isso em prática, de servir ao bem acima de tudo, que vocês sabem que fora da caridade não há salvação. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Cristo diz que a única condição, né, da gente se elevar é através da caridade. A única condição, né? A única. Não tem uma letrinha miúda. Quer evoluir? Adoraria evoluir. Faça caridade, né? Ajude outras pessoas. Vocês sabem, né? A maioria de vocês sabem que eu adoro o Trigueirinho, né? O Trigueirinho, para mim, realmente é um grande mentor. Eu adoro ouvir o Trigueirinho. A tranquilidade que ele fala, a clareza daquele senhorzinho é maravilhosa. E ontem estava ouvindo uma palestra do Trigueirinho que ele fala exatamente sobre isso. Uma coisa que eu falo para vocês sempre, de que, olha, você fez algum mal no passado? E eu tento repetir isso para muitas pessoas, porque muitas pessoas ficam, quando vão participar de alguma terapia, alguma coisa, as pessoas falam, você tem que fazer as pazes com os teus ancestrais, não sei o quê. Fala, olha, se você quer fazer as pazes com os seus ancestrais, comece a fazer o bem. Porque você é o seu próprio ancestral. Você é o herdeiro de tudo aquilo que você fez no passado. Então, você é o seu próprio antepassado. Você é o próprio herdeiro de tudo. Quer curar o passado? Melhore o presente. Aí você vai estar curando tudo o que foi feito no passado. Porque se você continuar repetindo os erros do passado, você vai estar prejudicando todo mundo. Então o Trigueirinho ontem falou sobre isso, sobre essa questão do que fazer. E ele falou, olha, pare tudo que você está fazendo, né? E comece a fazer o bem. Comece a fazer o bem. Só isso. Eu adorei isso porque é tão alinhado com o que eu penso sobre essas questões de não ficar remoendo o passado. Eu não gosto, já falei isso para vocês. Para mim não tem utilidade alguma essa coisa de ficar, porque eu fiz tal coisa no passado. Olha, isso não interessa não. Interessa é o hoje. Vá fazer o bem que tudo resolve. E é exatamente o que o Trigueirinho falou. Falou, olha, comece a fazer o bem. Esqueça qualquer outra coisa. Esqueça qualquer outra coisa. Comece a fazer o bem, que está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Ele está falando exatamente sobre essa questão de reencarnação, de tudo. E as pessoas ficam, porque eu fui não sei o que na vida passada. Ele falou, olha, não interessa, né? Comece a fazer o bem. E é isso, como eu quero fechar esse café para vocês, né? É como eu quero fechar o café dessa manhã com vocês. Não importa qualquer coisa de ruim que vocês tenham feito no passado, até hoje de manhã, comece a fazer o bem. Esqueça, né? Esqueça isso. Esqueça essa coisa de depressão, esqueça a questão de ansiedade. Foque em fazer o bem, que tudo isso vai ser curado, né? Foque em fazer o bem, tudo vai ser curado, tá bom? Se abençoe, né? Abençoe a você também. E a melhor forma de você se abençoar é você focar no bem e esquecer as mazelas da vida, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, coloquem em prática isso para a gente seguir em frente, né? Graciane sabe, né, que eu amo o Trigueirinho e gosto muito dele.
Olha, o Graciane comentando aqui, olha, procure por o que viemos fazer neste mundo, do Trigueirinho. O Trigueirinho é muito bom, porque ele realmente ele tem essa visão cósmica. Eu adoro quem tem essa visão cósmica de realmente sair da caixinha, de que só está escrito aquilo no livro e fica preso no livro e não viaja. Tem que seguir a jornada, porque nós viemos do universo, o universo é a nossa próxima parada, então não fique preso em um único livro. Bom dia para todos vocês, fiquem com Deus e até mais tarde.